Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem? Iniciando mais um projeto 626 nesta manhã gostosa, nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira aqui às 6h26 da manhã. É sempre um bate-papo gostoso, um momento agradável onde trocamos energias. Você participa, faz suas perguntas, faz as suas impressões, não é? A respeito desse nosso encontro, desse nosso momento tão importante aqui no Projeto 626, tá bom? Para você que está assistindo depois também, não aqui ao vivo, não é? Meu abraço bem carinhoso, tá bom? Aline, bom dia. Jussara, bom dia, bem-vindas. Bem, na semana passada nós falamos sobre algumas síndromes, não é? E nessa semana vamos falar sobre transtorno de personalidade. São muitos os transtornos de personalidade, vamos conhecer algumas características. Hoje vamos falar do histriônico, não é? Vamos falar do transtorno evitativo, de borderline, e outros narcísico, não é? E outros transtornos de personalidade também, tá ok? Bem, então o que é o transtorno de personalidade histriônica? Personalidade histriônica, você já ouviu falar disso? Sabe o que é histrionismo? Bem, nós vamos então conhecer hoje aqui no Projeto 626, tá bom? Bem, pacientes com o transtorno de personalidade histriônica, eles tendem a usar sempre da sua aparência física, da sua elegância, da sua beleza, não é? Da sua simpatia, de uma forma às vezes até inadequada, exageradamente provocadora, né? São altamente sugestionáveis e muitas vezes acabam se tornando, agindo de forma submissa, sempre para chamar a atenção do outro. Então ele é provocador, sedutor, encantador e acaba por usar, valer-se da sua aparência, não é? E capacidade altamente sedutora para impressionar o outro. Mas por quê? Porque ele quer sempre sentir-se acolhido, quer sempre ser amado, desejado, reconhecido, aplaudido, não é? A causa exata do transtorno de personalidade histriônica não é muito bem conhecida. Bom dia, Joel. Não é conhecida pela psicanálise e pela psiquiatria. No entanto, alguns comportamentos nos levam a acreditar que pode tratar-se de questões congênitas, não é? E também pela convivência, experiências traumáticas da infância, não é? Aquelas feridas emocionais da rejeição, do abandono e assim por diante, que levaria o adulto, então, esta pessoa a desenvolver a personalidade, o transtorno de personalidade histriônica, não é? Bem, vamos entender então como identificar uma pessoa com este tipo de transtorno, que chamamos de TPH, transtorno de personalidade histriônica, não é? Veja alguns desses comportamentos, algumas dessas atitudes, talvez você conheça alguém, ou você mesmo se enquadre, se encaixe, se veja neste tipo de transtorno de personalidade. Sentir-se mal quando não é o centro das atenções. Quem é o histriônico, ele quer sempre ser o centro das atenções. Ele quer sempre ser ouvido, quer sempre ser acolhido, quer sempre que as pessoas olhem para ele, que as pessoas prestem atenção nele. Talvez ao longo desta live de hoje você confunda o histrionismo com narcisismo, tá? Nós vamos trazer também o transtorno de personalidade narcísica no outro dia. Não é. Perceba que é um pouco diferente, né? Porque o histriônico pode sim ter características narcísicas também, mas não é necessariamente narcísico. O transtorno de personalidade histriônica, ele é único, podendo o sujeito agregar, trazer outros tipos de transtornos, inclusive o narcisismo. Hoje, portanto, estamos falando apenas do histriônico, tá bom? Então ele sempre quer ser o centro das atenções e fala de tudo, usando o seu charme, o seu encanto, a sua sedução, para que as pessoas olhem para ele e prestem atenção nele. Ele vai portar-se de forma entusiasmada sempre e altamente dramática, não é?
na tentativa de encantar as outras pessoas. Ou seja, é aquele que vai teatralizar para tentar seduzir. É sempre eloquente. Mário Henrique, bom dia. Ele fala com gesticulações, com exagerada simpatia, não é? Não que não devamos ser simpáticos, mas há um certo exagero, uma dose exagerada. Então ele sempre vai estar ali querendo chamar a atenção e vai, sabe aquele entusiasmo exacerbado, fora do comum, fora do ponto, digamos assim? Este pode apresentar traços de personalidade histriônica. Ele vai mostrar sempre comportamento de paquera, não é? Com muita frequência. Sabe, se está numa reunião, ele dá aquele olhar 43, não é? Se está numa missa, ele dá olhar 43. Está num culto, dá aquela olhadinha. Onde quer que você esteja, o histriônico sempre vai valer-se de sua aparência para aquela paquerada, não é? Ele sempre vai paquerar para usar este seu encanto, usar a sua sedução, até mesmo em momentos absolutamente inadequados. E com pessoas que às vezes nem são do seu interesse real. Ele só quer seduzir, só quer encantar, chamar atenção para si. Estar num ambiente, por exemplo, ele nem quer sair com aquela pessoa, namorar, mas fica sempre paquerando na tentativa de obter o seguinte feedback. Ah, olhou para mim, eu sou interessante, e assim por diante. Isso pode demonstrar um TPH, transtorno de personalidade histriônica. Conectar Terapias, bom dia para você também. Outra questão, ele vai estar com uma preocupação exacerbada com a aparência, uma preocupação exagerada, na intenção de impressionar o outro. Bem, aqui eu não estou falando de vaidade, não é disso que estou falando. Não estou falando de cuidar da aparência, claro que não. Nós devemos cuidar da aparência? Evidentemente que sim, mas estou dizendo, me referindo a isso quando é exacerbado, uma preocupação exacerbada a fim de chamar a atenção. Às vezes o vestuário nem combina direito, porque é um exagero nesta aparência, não é, desta pessoa. Ele é facilmente influenciado por outras pessoas e pelas circunstâncias, obviamente, que ele quer chamar atenção, ele quer ser o centro da atenção, então, evidentemente, ele se deixa sugestionar facilmente, mostrando uma certa fragilidade da personalidade, percebe? Também ele tem uma tendência de confiar demasiadamente no outro. Por quê? Porque ele quer ser acolhido por esse outro. Então, uma tendência de confiar exageradamente neste outro. Lembremos-nos de que o TPH, quem tem transtorno de personalidade histriônica, ele quer aparecer, ele quer ser acolhido, ele é sedutor, ele quer que o outro o deseje o tempo todo. Percebe como é diferente do narcisista? É bem diferente. Vamos trazer o transtorno de personalidade narcisista numa das lives seguintes, tá bom? Mas é diferente, aqui é muito diferente, porque não há a maldade, não há a intencionalidade, não há a crueldade que observamos quando há um transtorno de personalidade narcísica mais exagerado, tá bom? Então, ele acreditar que os seus relacionamentos eles são mais próximos e íntimos do que realmente são, deseja que o outro deseje ardentemente. Então, a pessoa, por exemplo, Flavi, bom dia, Flavi, tudo bem também? Então, o que acontece? Ele usa da sua sedução, usa da sua aparência, usa da sua persuasão, do seu charme, da sua empatia, do seu it, né? Como conhecemos, que é o poder do encanto, e ele aposta que o outro, sabe aquela... A mulher passa, o homem passa e diz, olá, bom dia, basta dar um sorriso um pouco mais íntimo para a pessoa achar, tá na minha, tá na minha, já tá no papo, entende? Ele tem esse tipo de pensamento, de convencimento, de que sou maioral, de que as pessoas realmente estão na minha, que eu domino uma situação, porque o meu desejo é o tempo todo ser acolhido, ser desejado, ser pertencido, né? Eu quero ser o centro das atenções. Transtorno de personalidade histriônica. Outra coisa, expressão superficial e extravagante das emoções. Sabe quando a pessoa quer ser o centro das atenções?
Você conta uma piadinha, por exemplo, todo mundo, ah, legal, legal. O histriônico vai dizer, ha, 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 bah, bah, bah. Meu Deus, ele faz um escândalo. Por quê? Porque ele sendo diferente, ele vai chamar a atenção. Essa é a ideia, não importa o preço, não importa a maneira. Ele quer sempre chamar atenção, então ele tem um comportamento exagerado. Ele vai dramatizar, vai teatralizar cenas corriqueiras. Por exemplo, todos nós estamos passeando em algum lugar, tropicamos, tropeçamos, né? Trupicar é bem do interior, né? Tropeçamos, caímos, batemos a cabeça, alguma coisa, e a gente sacode e levanta a poeira, sacode e levanta a poeira, dá a volta por cima. Ele não, ai meu Deus do céu, vai fazer sempre algum escândalozinho, vai exagerar para chamar a atenção. Transtorno de personalidade histriônica. Eu sei que a essa altura você já está começando a identificar alguém, talvez a si mesmo, com esse transtorno, né? Entre outros comportamentos que vão valer-se da sedução e da persuasão ou dessa extravagância, desta teatralização, tá bom? O histriônico, então, é narcisista? É a pergunta que fica. Bem, pessoas com transtorno de personalidade histriônica, agora sim, meu querido e minha querida, eles podem sim ser confundidos com pessoas narcisistas, conforme estou dizendo, trazendo aqui algumas características, não é? Quando na realidade eles não são, ou necessariamente não são, porque há muitas diferenças, embora sutis, há muitas diferenças que vamos compreender quando confrontarmos o transtorno de personalidade histriônica com o transtorno de personalidade narcísica ou narcisista, tá bom? A diferença principal entre uma pessoa com o transtorno de personalidade narcisista é que elas não precisam necessariamente ser admiradas ou enaltecidas, diferentemente, enquanto o narcisista necessita da admiração. A pessoa com transtorno de personalidade histriônica só se importa em ser o centro das atenções. Ela quer ser o centro das atenções o tempo todo, conforme estamos trazendo na live de hoje. Não importa, inclusive, se estão falando bem ou falando mal. O importante é que ela seja observada. Olha que interessante aqui, abrindo um parênteses para falar sobre isso. O histriônico, a sua voracidade, o seu desejo é tão grande, tão imenso em ser o centro das atenções, em ser comentado, em ser falado, em ser citado, em ser admirado, que mesmo que fale mal dele, ele sente-se bem, porque depois ele percebe uma oportunidade para ir lá debater e assim por diante, que continuará sendo o centro das atenções. Portanto, é um transtorno de personalidade, não é? Isso não quer dizer, no entanto, que a pessoa com histriônica, digamos assim, ela não pode ser também narcisista. Sim, ela pode ser. Na realidade, existem pessoas que sofrem dos dois transtornos de personalidade ao mesmo tempo. Histriônica e narcisista, que é conhecido então como comorbidade histriônica narcísica, tá ok? Pode ser que isso aconteça. Agora, uma pessoa que tem o transtorno de personalidade histriônica, evidentemente ela vai sofrer, ela vai carecer sempre daquilo que ela procura, que é ser o centro das atenções. E para isso ela vai dedicar energia, vai dedicar parte do seu tempo, vai criar personagens, evidentemente, para que isso aconteça. E é claro que vai acabar trazendo danos para si, alguns malefícios para si, algumas perdas, evidentemente, que pode ter nesta luta insistente em teatralizar, em seduzir, em chamar a atenção, para ser o centro dessa atenção, tá bom? Pessoal chegando, Célia Loureiro, bom dia para você também. Bem, então os pacientes com transtorno de personalidade histriônica, ele pode sofrer grande variedade de prejuízos, como caso o transtorno não seja adequadamente tratado. Como é que tratamos o transtorno de personalidade histriônica? Exemplo de demais transtornos, sempre a psicoterapia é muito importante. O acompanhamento do psicólogo, o acompanhamento de um psicanalista. É claro que se, como Freud vai trazer para a gente, e outros teóricos também, sempre há uma dose, não é?
todos nós somos neuróticos, ok. Quando que isso começa a ser um problema? Quando esta neurose me impede de trabalhar, me impede de me relacionar com as pessoas. Quando que essa ansiedade ela se torna crônica? Quando essa ansiedade me impede, ela extrapola o tolerável, extrapola aquele limite, não é? Para que eu consiga ter uma vida normal, entre aspas, digamos assim. E o histrionismo também. É sempre uma questão de dose. As pessoas então vão desenvolver uma dificuldade em ter intimidade com o relacionamento. Presta atenção agora, porque é muito importante, talvez você conheça alguém, conviva com alguém ou sinta-se inserido nesse contexto. Como ele quer ser o centro das atenções, sempre estar em evidência, sempre chamar a atenção, evidentemente, quando ele se relaciona, ele vai ter dificuldade para desenvolver intimidade no relacionamento. Porque aquela pessoa já está conquistada, já sou a atenção, o centro das atenções para ela. Então ela vai ter uma dificuldade de estabelecer intimidade, uma afetividade mais profunda nos seus relacionamentos. Tendência a desempenhar papéis nos relacionamentos, como papel de vítima, por exemplo, ou de princesa. Tem uma tendência. Por quê? Porque eu quero chamar atenção, porque eu quero ser o centro das atenções. Quando está no relacionamento, ou vai se vitimizar, ou eu sou a princesa. Eu sou o príncipe, digamos assim, da relação, porque eu quero sempre chamar a atenção. Então, aquela normalidade, sempre que usamos o termo normalidade, é muito discutível o que é normal, o que é equilíbrio, não é? Mas em relacionamentos estáveis as pessoas se comportam naturalmente, não é? Com altos, com baixos, alegria, tristeza, discussões pontuais, discussões ali, mas sempre ajeitando e levando adiante aquela relação. Já o histriônico, ele vai sempre a necessidade permanente de chamar atenção, ou me postrando como princesa, príncipe, ou, na verdade, me vitimizando. Assim eu estaria em evidência, continuarei em evidência, não é? Tendência de tentar controlar o parceiro por meio de manipulação emocional e da sedução. Por quê? Não é uma questão de judiar do outro, mas de controlar no sentido de ei, olha eu aqui, ei, eu estou aqui, tá bom? Ei, não esquece de mim. Você vai, mas estou aqui, tá bom? Ei, vai embora, dá um beijinho. Ei, você vai embora. É sempre controlar a ação do outro, porque eu sou o foco, eu sou a atenção, eu devo ser a atenção, eu mereço ser o foco da atenção, não é? Não é que eu sou mais importante da relação, não chega a ser isso, não é o narcisista, mas eu preciso da sua atenção, necessito, então eu vou sempre tentar controlar isso no meu parceiro, na minha parceira. Outra questão importante é dificuldade para manter amizades com pessoas comprometidas por causa do comportamento sexual provocativo. Geralmente essas pessoas ela tem dificuldade de manter uma amizade mais estreita com outra pessoa que já tenha compromisso, por exemplo, não é? Porque sabe que ali é perder tempo, o investimento da libido é desnecessário, não vai chamar atenção e tal. E o transtorno de personalidade histriônica tem sim uma sexualidade exagerada, mais aflorada. Tenta usar, valer-se deste encanto, valer-se desse poder, valer-se desta sedução para impressionar o outro e assim tornar-se o centro das atenções. Se o outro é comprometido, evidentemente a possibilidade disso acontecer é mais reduzida. Então tende a ter mais dificuldade neste sentido, não é? Afastamento dos amigos por causa da exigência constante da atenção. Então, acaba por afastar-se, esse é um tipo de dano. Se ele não consegue ser o centro das atenções, não consegue estar o tempo todo evidenciado, o tempo todo reverenciado, o tempo todo aplaudido, ele acaba então por afastar-se desse grupo e buscar umas novas relações, outras pessoas, para reiniciar o processo de chamar a atenção, de ser o centro das atenções. Relacionamentos antigos podem sofrer negligência por conta da prioridade que a pessoa dá aos novos relacionamentos. Por exemplo, aqui é uma questão importante que temos que entender. Nós vemos aí, nossa, depois de tantos anos de namoro separaram-se, depois de tantos anos de casado, tantos anos de noivado,
apareceu um rabo de saia, apareceu uma princesa, apareceu uma sirigaita, aí, não sei lá, tem tantas coisas que nós falamos, não é? E ele foi embora. Por quê? Porque novos relacionamentos, novas pessoas podem significar que eu de novo serei reconhecido, de novo serei o centro das atenções, e a pessoa não pensa duas vezes para abandonar relacionamentos mais antigos, mais duradouros, mais estáveis, por causa de um rabo de saia, digamos assim, não é? Eliel Santana, bom dia. Sarmento, bom dia. Bem, tendência também em iniciar projetos com muito entusiasmo, mas perde o interesse com facilidade. Você percebe que o transtorno de personalidade histriônica não se refere apenas ao campo amoroso, ao campo das amizades, nas relações interpessoais, mas em vários aspectos da vida, inclusive que por causa desse seu entusiasmo pode iniciar projetos, pode iniciar algumas atividades, e logo depois que conseguiu, chamou a atenção, conseguiu o holofote, tende a abandonar, não é? Então, ótimo dia, obrigado. Então, na verdade, o transtorno de personalidade histriônica, ao longo dessa live de hoje, embora possa ter parecido haver relação com o transtorno de personalidade narcisista, não há. Há aspectos em que podem se confundir, podem se assemelhar, mas o transtorno de personalidade narcisista, nós vamos trazer uma live específica, só para dar um spoilerzinho, é aquele que vai exercer ou exalar uma toxicidade muito grande no outro, um controle, transformando o outro numa condição de subserviência altamente tóxica, não é? Sem dar muita importância ao sentimento do outro. Já no transtorno de personalidade histriônica, ele quer que o sentimento desse outro esteja voltado para si, numa forma de ser acolhido, abraçado. Conectar terapias pode usar de doenças, dores para chamar a atenção? Sim, pode sim. Pode, que chamamos de vitimizar. Então, o histriônico, ele pode ter realmente uma dor, pode sim ter uma doença, e ele vai valer-se disso também para chamar a atenção, vitimizar. Pode ficar brincando o tempo todo nas conversas até se tornar chato. Você descreveu o histriônico, Conectar Terapias. É exatamente isso. Tem jeito de você estar numa reunião, às vezes, gostei desse seu exemplo. Aliás, tem tido participações importantes aqui, muito obrigado. Você está numa roda de amigos conversando, por exemplo, batendo um papo, tomando uma decisão qualquer e tal. Então o histriônico, ele vai ficar brincando, ele vai soltar uma brincadeira, ele vai matar aquele assunto. Ele vai distorcer, não é distorcer o assunto, mas ele vai interromper aquela conversa, aquele diálogo, aquela linha de raciocínio, e vai soltar uma brincadeira qualquer o tempo todo brincando. Então, quando ele não consegue, por exemplo, discutir o mérito de uma questão, ele não consegue, então, estar numa mesa, todo mundo discutindo um determinado assunto, por exemplo, ele não tem conhecimento, ele vai soltar uma brincadeira, vai jogar a conversa no mato, como diz as pessoas, não é? Então, esta questão, não vamos confundir com terapias com hipocondria, tá? Essa é outra questão, vou trazer outro tipo de transtorno de personalidade quando falamos de doenças. O de amar doente, ficar doente e tal, é outra questão, tá? Mas sim, ele pode valer-se de uma situação qualquer para chamar atenção para cima de si o tempo todo, não é? Ou ficar jogando a conversa no mato o tempo todo. Por quê? Porque se ele faz isso, ele vai chamar atenção. Os olhares vão voltar para ele, não é? Então, sim. Então, o transtorno de personalidade histriônica leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Moisés, muito bom dia para você, meu querido. Então, na verdade, é isso, transtorno de personalidade histriônica. Esta semana nós vamos nos dedicar, talvez esta e outras, são dezenas de transtornos de personalidade, né? Vamos trazer aqui algumas mais comuns, algumas, ou eventualmente aquela que vocês pedirem, enviando para a gente mensagens pelo Insta ou pelo WhatsApp, qualquer meio, não é? E a gente vai trazer para você aqui os transtornos de personalidade. Temos um transtorno também interessante que chama transtorno de personalidade borderline. Como é que as pessoas se comportam? Limítrofes. Evitativa, também transtorno de personalidade evitativa. Estou falando aqui, me lembrando agora, tá? Temos transtorno de personalidade do impostor e tantos outros transtornos que nós temos, e quais são seus comportamentos.
É interessante que a gente traga aqui para você ir identificando e sabendo como lidar ou identificar essas pessoas. Bem, e qual é o tratamento para o transtorno de personalidade histriônica? É claro que a psicoterapia, através de terapias, se a pessoa tem uma necessidade absurda de ser acolhido, de ser pertencido, de ser reconhecido, de ser querido, digamos assim, claro que de ser o centro das atenções, evidentemente que a psicoterapia mostrando que não precisa desta aprovação, não se trata de precisar da neurose do fracasso ou neurose do destino, não é isso que eu estou falando, para precisar da validação do outro. Não, ele não precisa da validação do outro, para precisar da aprovação do outro. Não, ele não precisa da aprovação, ele quer apenas ser o centro das atenções. E ele nem se importa muito se estão zoando dele, se estão gozando dele, se estão até falando um pouco de mal dele, também não se importa, porque ele quer ser o centro das atenções. Sabe aquele, fale mal ou fale bem, o importante é que falem de mim. Me elogiem ou me critiquem, o importante é que se lembrem de mim. Esse é um traço do histrionismo. Não quer dizer necessariamente que numa frase solta, num comportamento isolado, a pessoa possa ser considerado com TPH, transtorno de personalidade histriônica. Não. É um conjunto de ações, um conjunto de comportamentos que vai levar o profissional da saúde mental a interpretar, a entender, a diagnosticar, não é, esta pessoa. E este diagnóstico para a psicanálise não tem a mesma proposta, o mesmo objetivo de um diagnóstico para o psiquiatra, por exemplo, não é? O psiquiatra, de acordo com o DSM, ele vai diagnosticar e vai entender se é preciso uma intervenção medicamentosa para controlar esse seu paciente, né? Trazer aí uma regulação neural. Não é o caso da psicanálise. Nós, por exemplo, podemos identificar com nossos conhecimentos, nossa experiência, vamos identificar um narcisista, identificar um borderline, identificar uma neurose do fracasso, uma síndrome de Gabriela, uma síndrome de Peter Pan, síndromes, enfim, todas aquelas que nós trouxemos, mitômanos, não é? Para tentar conduzir o paciente a um tratamento, não é? Um psicólogo vai trazer um cognitivo comportamental, o psicanalista, nós vamos elevar sua autoestima, redirecionar essa pessoa para si mesma, para entender suas potencialidades e tal, para mostrar, para que ela se convença, ressignifique isso, de que não precisa ser o centro das atenções, não precisa da aprovação do outro, não precisa deste aplauso o tempo todo, porque ela é autossuficiente. Tá bom, minha querida, minha querida? Obrigado sempre pelas participações aqui que engrandecem a nossa live. Retornaremos amanhã às 6h26 da manhã com mais um encontro matinal para tratarmos aqui, falarmos de mais um tipo de transtorno de personalidade. Tá bom? Se quiser, manda um aviãozinho, ajuda a multiplicar este espaço, esse momento, para que mais pessoas possam estar conosco no dia a dia e se identificar ou identificar as pessoas ao seu lado, tá bom? Um grande beijo, que o seu dia seja maravilhoso e tchau, tchau!